Olá, bom dia a todos. O Antena Paulista começa hoje falando de um tesouro para a capital. Você vai saber como estão as obras da biblioteca que vai abrigar na USP a maior coleção de livros e documentos sobre a história do Brasil. Uma sala sem livros é como um corpo sem alma, né? Então a gente procurou criar o melhor corpo possível para receber essa alma. Um presente magnífico doado pelo empresário José Mindlin, que morreu há uma semana. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Vamos mostrar mulheres que ocupam cargos de chefia em profissões que até recentemente eram exclusividade masculina. Vamos lá, o Antena Paulista está no ar. Esta semana, São Paulo perdeu um morador especial. José Mindlin era advogado e empresário de sucesso, mas principalmente um leitor apaixonado. Por décadas, ele conseguiu montar a maior e mais importante biblioteca privada do país. Em 2006, doou para a Universidade de São Paulo a Brasiliana, uma belíssima coleção de livros e documentos, a mais importante já montada no Brasil, sobre a história do nosso país. Queria apenas que fosse construído um prédio especial para abrigar todo este material, para que ele pudesse ficar bem conservado e à disposição do público. Dr. Mindlin morreu faz uma semana e o Antena Paulista foi ao campus da USP saber como é que estão as obras da sua biblioteca. O espaço, ainda em construção, vai abrigar o conhecimento. Este será o endereço dos 17 mil títulos doados por José Mindlin e a esposa dele, Gita, à Universidade de São Paulo. Quem mandou no projeto foram os livros, né? O lugar que a gente está é justamente o anel de livros. Então essa ideia de que no espaço arquitetônico o que desenha o espaço são os livros. Então, essas paredes que estão aqui do nosso lado vão estar repletas das estantes de livros, né? De uma maneira o mais próxima possível da maneira que eles estão dispostos na casa da Gita e do José, dos meus avós. Há quase 10 anos, o arquiteto Rodrigo Mindlin Loeb trabalha no projeto para erguer o sonho dos avós, a Biblioteca Brasiliana, Gita e José Mindlin. Tem como objetivo ser um lugar central da cultura brasileira na universidade e ser um lugar para todas as gerações, que possa receber as crianças, os jovens, os adultos, os idosos, de uma maneira absolutamente aberta e democrática. A biblioteca está sendo construída em uma área de 20 mil metros quadrados na cidade universitária e reserva espaço para diversas atividades culturais. Exatamente como desejava José Mindlin, que morreu no domingo passado, aos 95 anos. A paixão dele pelos livros começou cedo, aos 13 anos. Advogado de formação, empresário bem-sucedido, imortal das academias paulista e brasileira de letras, era na leitura que Mindlin encontrava seu maior prazer. É um vírus que eu procuro inocular, porque uma vez inoculado é incurável, né? Então a pessoa que apanha esse vírus vai gostar de livros até o fim da vida. Na casa de Mindlin, o projeto da biblioteca foi presente de Gita. Entre os 40 mil títulos, raridades como os originais de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, e a primeira edição de O Guarani, de José de Alencar. Vidas Secas teria outro nome, não fosse a correção do autor Graciliano Ramos. Ele, na primeira prova, risca o mundo coberto de penas e escreve com a letra dele Vidas Secas. Quer dizer, isto é a certidão de batismo de Vidas Secas. Todas essas relíquias fazem parte da Brasiliana, que foi doada a todos nós. Desde o ano passado, as obras estão sendo digitalizadas. Um robô criado nos Estados Unidos, batizado de Maria Bonita, faz o trabalho. Ele é capaz de fotografar 2.400 páginas por hora. Tudo para que mais pessoas possam ver, por exemplo, o livro Helena, autografado por Machado de Assis.
Tudo que foi digitalizado pelo robô no Brooklyn, na zona sul da capital, chega a esta casa, que fica bem ao lado da construção da Biblioteca Gita e José Mindlin, na zona oeste. Aqui funciona a Brasiliana Digital, onde alunos da USP trabalham para colocar obras da coleção do casal ao alcance de todos na internet. Vitor faz pós-graduação em Engenharia da Computação. Ele é um dos 26 estudantes que se revezam durante o dia para melhorar o visual das obras digitalizadas. Nós pegamos as imagens originais em alta resolução e fazemos todo o tratamento para transformar uma imagem grande e crua para uma imagem já tratada no formato adequado para o usuário. É um trabalho demorado. O acervo é imenso. Por enquanto, 3.500 documentos estão na internet. Pedro é diretor da Biblioteca Gita e José Mindlin, a real dos livros de papel, e coordena os trabalhos virtuais. A ideia da digitalização é ampliar, oferecer essa biblioteca a todos, ao lugar que estiverem no planeta. A pessoa vai ter acesso a todos esses livros. Na internet ou fora dela, a Biblioteca Brasiliana é um espaço para eternas descobertas. Uma sala sem livros é como um corpo sem alma, né? Então a gente procurou criar o melhor corpo possível para receber essa alma que vai chegar. Que projeto espetacular, não é mesmo? A biblioteca deve ficar pronta em 1 ano e meio. Ao longo da minha vida profissional, eu estive na biblioteca na casa do Dr. Mindlin algumas vezes. E que emoção! Ele também publicou vários livros falando da sua relação com a leitura e contando histórias curiosas de como conseguiu encontrar, obter, comprar tantos livros raros. Um dos livros mais interessantes escritos por ele é esse aqui, Uma Vida Entre Livros. Ele publica primeiras páginas de vários trabalhos, é muito bonito, muito bem trabalhado graficamente, olha só. Ele valoriza o trabalho artístico do livro, é uma beleza, muito gostoso de ser lido. E aqui no final, uma frase dele encerra o texto. No mundo em que o livro deixasse de existir, eu não gostaria de viver. Tem alguém na beira do rio? Depois do intervalo, você vai ver que os bonecos do Elias, um símbolo de Piracicaba, estão sendo restaurados. As pessoas viam aquela poluição, aquela espuma descendo no rio Piracicaba e os bonecos do Elias com aquelas varinhas. Aquilo virou um símbolo de luta pela preservação ambiental. Estamos de volta com a Antena Paulista nesta manhã de domingo, agora para contar para vocês uma história de Piracicaba. A cidade reconheceu como patrimônio cultural as obras de arte feitas por um morador que usava como matéria-prima o lixo que ele retirava do rio Piracicaba. E assim, agora, os bonecos feitos pelo seu Elias, na década de 70, estão sendo restaurados. Quem conhece Piracicaba certamente já ouviu falar dos bonecos do Elias. Os bonecos são gente pescando. Ele tinha a carrocinha, o burro, fazia o boneco, levava para lá, aí ele vinha para cá contemplar. E via muitos bonecos, né? Que dava a impressão que estava a margem, outra margem do rio estava completamente lotada. Então está dentro do contexto do rio com peixe. Os primeiros bonecos do seu Elias foram construídos em 1975. Na época, a função era a malhação do Judas, até que ele teve a ideia de colocá-los na margem do rio. Alguns chegaram a pensar que seu Elias estaria louco, mas com o tempo, os bonecos se tornaram um símbolo da preservação do meio ambiente. Mas desde que o artista morreu em 2008, os bonecos se tornaram raros por aqui. Todos os dias, quando tem fogo, eu faço 1, 2 por dia. A enchente derrubou bastante. Ele fez mais de 3.000 bonecos, né? E sempre, quando tinha enchente, o rio levava. Tanto a obra quanto o criador deixaram saudades. É falta, é como se você estivesse sem camisa, né?
É a identidade de Piracicaba, né? Ao longo dos mais de 30 anos de trabalho voluntário, seu Elias só usou lixo recolhido no próprio rio para confeccionar os bonecos. E fazia com madeira, com pau de árvores, não cortava, pegava os galhos secos. Mas os tempos de saudades vão acabar. Desde 2009, os 22 bonecos que restaram do acervo do seu Elias estão congelados. Mas isso não significa que eles foram para o freezer, não. Pela técnica de restauração, cada boneco passou por um processo de higienização e depois eles foram envolvidos em tecidos que os mantêm preservados. Desses 22 bonecos, 17 virão para a mesa de cirurgia e serão restaurados. Numa sala improvisada bem próxima ao rio, Everson se prepara para trabalhar nos últimos bonecos originais do Elias. E os cuidados do artista lembram de fato os cuidados de um cirurgião. Qual é a diferença de fazer um restauro numa tela e um restauro no boneco como esse? Uma tela, o óleo sobre tela, é uma técnica já definida, né? Acadêmica. E, em consequência, a técnica do restauro desta tela também já é reconhecida cientificamente. Então, eu estou desenvolvendo a técnica de restauro dos bonecos do Elias. Como os bonecos eram feitos de lixo e ficavam expostos ao tempo, o trabalho exige cuidados especiais. Tinha muito mofo, fezes de rato, ninho de rato, alguns escorpiões. A madeira de pernas e braços também vai ser trocada. Pelo estado deles, eles ficaram muito tempo dentro do rio. Raul conviveu com seu Elias. Membro do Instituto Procultura, se emociona ao ver o trabalho e explica que o artista foi um visionário. Quando a poluição ambiental chegou a níveis extremos, as pessoas viam aquela poluição, aquela espuma descendo no rio Piracicaba e os bonecos do Elias com aquelas varinhas. Aquilo virou um símbolo de luta pela preservação ambiental. Depois de restaurados, os bonecos vão ser expostos em prédios turísticos próximos à Rua do Porto, principal rua da margem do rio. E a arte feita de lixo ganhou reconhecimento de patrimônio. Nós estaremos também tombando como bens móveis esses bonecos, junto ao Conselho do Patrimônio Histórico do município, que é o CODEPAC. E quem espera rever a margem do rio repovoada com a mensagem do seu Elias pode ficar tranquilo. A população está esperando por isso há muito tempo. É porque isso é uma arte de uma pessoa de Piracicaba, né, que não pode morrer, né, tem que sempre preservar. Ele alcançou seu devido reconhecimento, porque a obra vai ficar aí, vai ficar para as futuras gerações, as pessoas vão saber quem foi, vão ter a oportunidade de ter contato direto com a obra desse artista importantíssimo aqui da nossa terra. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher e o Antena Paulista faz uma homenagem. Elas têm cargos de chefia em profissões que antes só eram exercidas.